Olá, eu sou o professor Paulo E eu sou professora Raichel. e sejam muito bem-vindas. Bom dia para quem está nos acompanhando. Hoje é quinta-feira, 16 de abril de 2026. Isso mesmo! E estamos iniciando mais um maravilhoso encontro matinal de estudos. É a hora perfeita para preparar aquele cafezinho quentinho, se acomodar na nossa sala de estar virtual, porque hoje o nosso mergulho profundo nas anotações de aula tá imperdível. Nossa, tá fascinante mesmo. Nós vamos mergulhar de cabeça nas Class Notes do dia 18 de março de 2026. Exato. Eu preciso dizer que esse encontro é totalmente dedicado às alunas do nosso English Conversations Course, o queridíssimo grupo T262. Ah, que turma maravilhosa! Sim, é um grupo que avança, sabe, a passos muito firmes rumo à fluência do nível A2 do quadro comum europeu de referência. Com certeza, e nós estamos aqui representando a Academia BSB Cursos Inteligentes, com o coração cheio de orgulho. Uhum. Porque o nosso grande propósito aqui é provar de uma vez por todas que mulheres adultas podem dominar o inglês à distância. É isso aí. Com a nossa metodologia própria e aquele material original na plataforma, o ensino se adapta totalmente à rotina de quem trabalha fora, de quem cuida da família, né? Aquelas mulheres que gerenciam 1000 tarefas por dia, mas não abrem mão dos próprios sonhos. E para começar esse nosso dia com a energia lá no alto, professora, eu sei que tem uma citação toda especial hoje, não é? Ah, sim. Eu trago as palavras de uma autora que sempre nos faz refletir, sabe? A pensadora Bell Hooks dizia com muita clareza que educação é uma prática de liberdade. Nossa, que forte! É belíssimo e isso dialoga tão profundamente com a mulher que está nos ouvindo agora. Mas, professora, sendo muito honesto aqui, fazendo até o papel de advogado do diabo às vezes, quando a nossa aluna senta na frente do computador exausta, tipo 10 da noite, para decorar aqueles verbos irregulares, a sensação que dá não é exatamente de liberdade, né? Pois é, Parece mais uma obrigação gigantesca, um peso mesmo. eu entendo perfeitamente, professor, é um ponto excelente. No momento daquele cansaço extremo, parece só mais uma tarefa na lista, sabe? Aham. Mas a visão da Bell Hooks é sobre o longo prazo. O ato de estudar, mesmo exausta, é a construção silenciosa das próprias asas. Olha só. Porque quando uma mulher domina uma língua nova, ela ganha a liberdade de não depender de tradutores numa viagem, a liberdade de consumir informação direto da fonte e até almejar um cargo global. É uma prática diária, às vezes dolorosa, claro, mas que garante a nossa independência. Fantástico. Colocado dessa forma, cada paginazinha estudada vira um passo rumo ao mundo. Exatamente. E para garantir que os passos do grupo T262 continuem fortes, o nosso resumo de hoje está delicioso. A gente vai fazer uma imersão num vocabulário incrível sobre alimentação e autocuidado. Uhum. Temos também uma conquista espetacular de pronúncia para celebrar. Vamos aprender frases de sobrevivência médica, desmistificar aquelas regras de gramática dos advérbios e tempos verbais, analisar uma redação inspiradora sobre autocuidado e ainda dar dicas de séries. É um cardápio e tanto, hein? E já que o assunto envolve alimentação e bem-estar, a gente pode direcionar nossos olhares para a nossa primeira sessão, focada no vocabulário da aula atual. Vamos lá. O foco recaiu sobre coisas do dia a dia, tipo medidas de comida, aparência física, hábitos alimentares e os verbos de corte. Maravilha. Vamos então dissecar umas palavras exatas que apareceram nessas notas. Eu vou trazer a primeira palavra, que é slice. A tradução direta para o português é fatia. Sim, E se a gente aplicar numa frase de exemplo, em inglês fica I eat a slice of bread every morning. perfeito. Mas eu queria aproveitar e adicionar uma palavra nova. Porque no Brasil a gente usa fatia para coisas finas. E se o pedaço for grosso, rústico, tipo um naco de queijo, a gente pode usar a palavra chunk, que não estava nas notas, mas é super útil. Nossa, chunk é muito prático. E seguindo essa linha, a nossa segunda palavra é o adjetivo blonde. A tradução é loira, né, focando ali na aparência física. Uhum. Na prática, a gente diz She has beautiful blonde hair. E para quem gosta de elogiar, eu trago um termo da mesma classe gramatical que não estava na folha de hoje, a palavra gorgeous. Significa deslumbrante. Gorgeous é muito elegante. Anotado.
A terceira palavra que eu puxo é seafood. A tradução seria frutos do mar. O uso prático em inglês. We love eating seafood on vacation. Uhum, exato. E aproveitando, a gente pode adicionar outra categoria de carne que não estava na aula, que é poultry. Ah, poultry. Sim, que significa carne de ave, tipo frango ou peru. Salva muito na hora de ler cardápio lá fora, viu? Nossa, salva mesmo. Bom, nossa quarta palavra é o adjetivo thin. A tradução varia muito, né? Pode ser magro para pessoas ou fino para objetos. Exemplo prático, the book on the table is very thin. Perfeito. E para expandir, eu vou trazer o adjetivo slender. É uma forma muito chique de dizer que a pessoa é esguia, sabe? Super harmoniosa. Adoro slender. E para fechar esse bloco, a nossa quinta palavra é a expressão balanced diet. A tradução óbvia é dieta balanceada. Na frase, a gente usa a balanced diet is important for our health. E uma prima próxima dessa expressão é nutritive meal, que significa refeição nutritiva. Perfeito. Mas, professora, olhando para aquela lista de verbos de corte que a gente viu, cut, slice, chop, shave, wax, trim, mow, Nossa, são muitos. são vários. Eu queria propor uma analogia para a nossa audiência. Aprender essa variedade de verbos em inglês é exatamente igual a organizar as gavetas de uma cozinha brasileira. Como assim? Uma cozinha brasileira. É simples. Pensa na hora de fazer o almoço. A gente tem a faca de serra para o pão, o cutelo para carne, a faquinha para descascar maçã. Ninguém usa uma faca de serra enorme para descascar um limão, certo? Seria um desastre. Com certeza. No inglês, a lógica é igualzinha para esses verbos. A língua cria uma palavra para cada ferramenta. Mow é cortar, mas só serve se a ferramenta for um cortador de grama. Exato. Wax é tirar o pelo, mas a ferramenta exigida é a cera, ou seja, depilar. Trim é aparar as pontas. Cada verbo é uma ferramenta específica. É uma visão brilhante, professor. O inglês valoriza demais a precisão da ação. E já que a gente está falando de precisão, vamos olhar para o polimento da nossa comunicação, né? A pronúncia. Ah, o calcanhar de Aquiles de muita gente. Pois é. Mas o nosso lema é sempre lembrar que ter sotaque não é defeito, gente. O sotaque é o charme da nossa identidade, é a cicatriz de vitória de quem fala mais de um idioma. O objetivo não é apagar a brasilidade, mas lapidar a clareza. Sem dúvida. Na aula passada a gente teve uns espinhos no caminho com palavras parecidas. Palavras como desert e dessert. Parece só um S a mais, né? Longe disso. O segredo está na música da palavra. Desert, que é o deserto de areia, tem a força no começo, um som mais seco. Já dessert, a sobremesa com 2 S's, empurra o acento lá para o final e o S vibra com som de Z. É uma diferença enorme. E temos também o when, que é quando, e o went, o passado de ir. Em when, o som morre no nariz. Em went, a língua bate no céu da boca para fazer aquele T final bem seco. Uma coreografia pura da boca. E falando em coreografia bem feita, professor, eu acho que temos uma surpresa nos relatórios, não temos? Rufem os tambores, por favor. Eu tenho orgulho absoluto de anunciar que a turma teve 0 erros de pronúncia na aula atual. 0 mistakes. Nossa senhora, é para aplaudir de pé. É lindo. E como não tivemos erros, a gente vai fazer só uma manutenção com o vocabulário de hoje. Vou ler a palavra, aplicar e repetir, certo? Combinado. Childhood. Childhood is a magical time. Childhood. Perfeito, wellness. Wellness is a priority for every woman. Wellness. Eyebrows. She has perfect eyebrows. Eyebrows. Magnífico. A pronúncia está fluindo lindamente. E agora a gente precisa pegar essas palavras e usar no dia a dia, na nossa sessão de language usage. É vital saber frases como can I say e is it correct to say? Sim, e principalmente aquelas frases de emergência médica tipo it was very painful, tolerant to pain, intolerant to gluten ou lactose. Isso salva vidas, professor. Que tal a gente fazer um pequeno teatro rapidinho para mostrar como isso funciona na prática? Bora. Vamos imaginar um consultório nos Estados Unidos. Eu vou ser um paciente brasileiro, muito assustado com a agulha, e a colega vai ser a enfermeira que está ali com a medicação.
Perfeito. Ação. Doctor, please tell me the truth. It will hurt, right? Because my stomach is terrible. It hurts a lot right now. It was very painful yesterday. I can't take it. So, please take a deep breath and relax. You are tolerant to pain. I promise this injection doesn't hurt at all. And by the way, looking at your chart, are you intolerant to lactose? Because we have some milk and chocolate cookies in the waiting room for our patients. Oh no, milk for me. I am intolerant to lactose. Can I say I just want water? I really need water. Yes, you can say that. We will get you some water immediately. E corta a cena. Olha como foi rápido, gente. Em segundos a gente expressou dor no passado e presente, perguntou do futuro e evitou uma alergia gravíssima. Sensacional. Isso traz uma paz de espírito gigantesca, sabe? Bom, depois dessa tensão toda da clínica, vamos para um intervalo comercial bem rapidinho e a gente já volta. Intervalo comercial. E já estamos de volta com o nosso encontro. Pessoal, antes do intervalo, eu estava pensando aqui numa história muito engraçada. E tem tudo a ver com aquele vocabulário de cortes que a gente comentou. Ah, não. O que aconteceu? Imagina a cena. Uma brasileira, em Nova York, entra num salão finíssimo para cortar as pontas do cabelo. E ela manda um "Please mow my hair". Meu Deus. Mow. O cabeleireiro quase caiu para trás, porque na cabeça dela, mow era cortar. Na cabeça dele, ela estava pedindo para ele pegar um cortador de grama, passar na tomada e passar na cabeça dela. Nossa, que desespero. O certo seria só trim, né? Daquela parada. Exato. Trim the hair. Fica de lição. E só fazendo uma recapitulação rápida do que já vimos, arrumamos as gavetas de vocabulário para evitar esses desastres de cortador de grama, celebramos o zero absoluto de erros de pronúncia e revisamos a linguagem de emergência médica. E agora chegou o momento de olhar para a fundação da casa. A nossa querida grammar. Eu sei que a palavra gramática dá um frio na barriga, mas ela é o esqueleto da comunicação. Sem ela, a gente só joga a palavra no vento, né? Exato. E hoje revisamos os advérbios interrogativos. Why, que é porquê, when, quando, where, onde, how, como, e os de quantidade how much, how many, e, claro, especificações como how fast, how old e how long. E não podemos esquecer dos advérbios de frequência, que ditam a nossa rotina. Always, usually, often, sometimes, rarely, seldom e never. A regra de ouro desses advérbios é a posição deles, né? Eles sempre sentam antes do verbo principal da ação. Mas, se o verbo to be estiver na frase, eles têm que ficar depois dele. Ah, o verbo to be sempre gosta de ser a grande estrela, não tem jeito. E tivemos também os tempos verbais do passado, com regulares usando o ed e os irregulares nos grupos 1, 2 e 3, tipo know, que vira nil, e swim, que vira swam. E tudo isso no afirmativo, negativo e interrogativo. Perfeito. Mas, professora, eu quero fazer uma pergunta que confunde muita gente no Brasil. Por que o inglês exige usar did ou do para fazer pergunta? No português, a gente só muda o tom da voz e bota um ponto de interrogação no fim da frase. O did não é um gasto de energia à toa? Ah, essa é a grande charada. E a resposta é não, não é gasto à toa. O inglês ama antecipar a informação. Pensa na frase como uma estrada escura. Certo. O auxiliar did é como se fosse o farol do carro iluminando tudo. Quando você começa a frase com did, o feixe de luz avisa o cérebro da outra pessoa: olha, a ação que vem lá no fim da frase já aconteceu, tá no passado. Caramba! No português, o ouvinte fica esperando até a última sílaba para saber se a pergunta passada ou presente. O inglês prefere acender o farol antes de começar a viagem. Que metáfora excelente. O did é o farol do passado. Faz todo sentido. E com a estrada tão iluminada, a sessão de reading fica muito mais gostosa, não é? O texto da nossa aula fala muito sobre a rotina da mulher. Ele começa assim: In today's world, self-care is no longer seen as a luxury. Isso mesmo. Ele continua dizendo que é uma parte essencial do bem-estar físico e emocional, e que pequenos hábitos, como cuidados com a pele, influenciam como a mulher se sente. É um texto que tira o peso da culpa, né? Muita gente acha fútil tirar 20 minutos para passar um creme. Mas isso é saúde mental pura. Com certeza. Isso me lembra muito uma citação da escritora e ativista Audre Lorde.
Ela escreveu que o autocuidado não é autoindulgência, é autopreservação. Perfeito. É o tempo que a mulher declara que pertence só a ela. E falando em tomar as rédeas, vale a pena lembrar da regra de ouro da nossa escola, né? Porque a gente analisa só o começo do texto aqui no encontro. Porque a metodologia da BSB exige autonomia. O professor abre a porta lendo os primeiros 2 parágrafos, mas o protagonismo é da aluna. Ela tem que entrar na plataforma, ler o texto inteirinho e responder as questões sozinha. Exato. Ler é botar combustível e escrever é ligar o motor. E falando nisso, a sessão de Writing propôs um exercício maravilhoso. Escrever 180 a 240 palavras sobre a rotina de autocuidado, usando o presente, passado, verbo to be e os advérbios de frequência. E nós recebemos um rascunho belíssimo, sabe de quem? Da aluna Sandra Teixeira, lá de Unai. O texto dela estava de uma clareza absurda. Verdade. Ela usou as descrições físicas super bem, colocando I am a tall and thin woman with an oval face. E os advérbios entraram cirurgicamente. Sometimes I allow myself to rest e I rarely skip my skincare. Sandra, você foi fantástica. Mas o inglês é um parque de diversões e a gente sempre pode propor alternativas. Imagina se a gente usasse aquelas expressões idiomáticas do nível B2 para reescrever uma rotina. As expressões de health and wellness. Isso. Ficaria algo tipo: Whenever I feel under the weather, I focus on rest. To stay fit as a fiddle, I do Pilates. And after my routine, I always feel fresh as a daisy. Nossa, soa como uma moradora de Londres falando. Chiquérrimo! E só para não deixar faltar o nosso Teachers Enhancement Insights, vamos deixar uma dica de ouro para Sandra. Vamos lá. Sandra, o seu inglês está irretocável. Para sua redação ficar nível revista internacional, a sugestão é usar mais conectivos, palavras como however, que é no entanto, e furthermore, além disso. Eles agem como se fossem as dobradiças da porta. Eles ligam um parágrafo no outro de um jeito suave, sem deixar o texto ficar rangendo, sabe? Dobradiças linguísticas, muito bom. Adorei o conceito. E já saindo da parte escrita, a gente entra no universo de watching, onde treinamos o olho e o ouvido. Sim, porque a instrução não é só ligar uma série em inglês e ficar lendo a legenda. De jeito nenhum. O desafio é assistir ativamente. É observar a linguagem corporal dos atores nas séries, dos países de língua inglesa, como eles arqueiam a sobrancelha quando usam uma gíria, a distância física numa discussão. Isso é ver a língua viva. Exatamente. A comunicação vai muito além da palavra falada. Mas quando a gente precisa falar, entra a sessão de speaking. E aqui o objetivo principal não é falar correndo, é perder o medo, ganhar o ritmo certo, a melodia. Vamos mostrar isso lendo 5 expressões idiomáticas daquela tabela de forma bem pausada e ritmada. Eu leio a expressão, você lê o exemplo. Fechado. Pode começar. Expressão número 1. Fit as a fiddle. After months of training, she feels as fit as a fiddle. Expressão número 2. Under the weather. I'm feeling a bit under the weather today, so I might stay home and rest. Expressão número 3. Fresh as a daisy. After a good night's sleep, she woke up feeling fresh as a daisy. Expressão número 4. Run down. He's been feeling run down after working long hours without rest. E a quinta expressão. Back on your feet. After a week of rest, he was back on his feet again. Percebem como a entonação muda? A musicalidade faz toda a diferença. E caminhando aqui para os nossos retoques finais, eu quero ressaltar de novo o quão orgulhosa eu estou do desempenho do Grupo T262. O crescimento individual é visível nos áudios enviados. Com certeza. Essa vitória triunfal de sair da past class com os errinhos comuns e pular para a current class com 0 erros de pronúncia mostra que o caminho para o A2 está pavimentadíssimo. Sem dúvida. E dando aquele panorama final da gramática, hoje desvendamos o uso dos advérbios e a função vital daqueles auxiliares que iluminam a nossa frase. E, gente, fica uma dica bibliográfica incrível que está lá na plataforma Kids. Ah, os materiais infantis? Sim, a história Isla Ray, An Iceberg Dessert e Vacation Opinions.
E não achem estranho estudar com material de criança não, viu? As fábulas nativas são as melhores ferramentas para gravar a estrutura básica de um jeito visual e muito lógico. É um excelente conselho. E olha, o nosso Upcoming Linguistic Scope, que é o tema da próxima aula, tá de tirar o fôlego. O foco será Directions, como chegar aos lugares. As famosas rotas. Vamos ver frases como Will you know how to get there? E Turn left, walk 2 blocks. Eu deixo aqui um mistério, um cliffhanger, para vocês pensarem durante a semana. Ai, adoro. Imagina uma turista perdida no meio da Times Square em Nova York. A bateria do celular morre. O mapa some. Como que ela aborda um desconhecido para pedir ajuda em inglês sem entrar em pânico? A gente vai desvendar isso tudo na próxima aula. Que tensão, hein? Vai ser imperdível. E para encerrar o dia de forma muito especial, eu deixo a reflexão da escritora Virginia Woolf do livro Um Teto Todo Seu, publicado lá em 1929. Ela defendia que toda mulher precisa de independência e um espaço próprio para existir. E hoje, o domínio do inglês é exatamente esse espaço de liberdade e autonomia para quem nos acompanha. É emocionante e é muito real. E, para finalizar com toda a força do nosso lema, nós declaramos juntas a frase oficial da nossa escola. It's not only about the language, it's all about communication. Um grande abraço a todas e até o nosso próximo mergulho.